Ah, eu sou uma mulher de Deus, um homem de Deus, como é que eu posso estar com depressão? Como é que você pode estar com depressão? Eu vou te explicar isso aqui hoje. Como assim, Lorena, você é médica por acaso? Não, gente, eu não sou médica, eu sou advogada, metida a estudar a Bíblia. E nós estamos aqui hoje, também não sou teóloga, nós estamos aqui hoje estudando a Bíblia no Primeiro Reis, livro de Primeiro Reis, capítulo 19. E o que eu trago aqui para vocês hoje como explicação em relação a essa questão da depressão? É porque muitas das vezes, você que é uma pessoa que busca a Deus, ou uma pessoa que se intitula muito boa, fica sem entender por que a depressão te acomete. Algumas vezes, gente, as questões são físicas mesmo, algum desequilíbrio hormonal pode acontecer, psicológicas mesmo, às vezes pode ser coisa do encardido mesmo, mas pode ser também uma questão espiritual, e aí é que eu vou explicar essa parte aqui da Bíblia para vocês. Olha só, se você não estava acompanhando nossos estudos anteriormente, aí tem, desde o começo, os capítulos deste livro de Primeiro Reis, tá? Se você quiser acompanhar melhor a história. Se você tiver interesse em ver mais sobre as histórias da Bíblia, que eu trago aqui dentro dos meus parcos conhecimentos, tem aí no YouTube, tem aí nas redes vizinhas, e é possível você fazer também um acompanhamento, tá bom? Tá, vou deixar na legenda do vídeo os meus outros canais para facilitar a vida aí de vocês. Vindo então sobre a questão especificamente do capítulo de hoje. Anteriormente, no capítulo 18, nós falamos que Elias fez descer fogo do céu, que Elias derrotou 450 profetas que se curvavam a Baal, diante ali de uma seca que acometeu Israel. Ele fez em seguida descer chuva do céu. Ah, mas era todo o poder de Elias? Não, todo o poder de Deus. Só que aí, depois que acabou tudo isso, Elias ficou cansado, exausto. E existia uma mulher chamada Jezabel, que é a esposa do rei Acabe. Essa Jezabel, por conta de Elias ter mandado matar os 450 profetas de Baal, ela mandou um recadinho para Elias. Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizesses a cada um deles. Então deu para entender, né, que ela estava querendo fazer com a vida de Elias. E Elias, por conta disso, ficou abalado. O cara que tinha, olha a ironia, que tinha enfrentado 450 homens que afrontavam o nome de Deus, que fez descer fogo dos céus, que trouxe, né, grandes prodígios, porque inclusive eu relato nos vídeos anteriores que ele fez também uma criança que estava morta reviver, e também multiplicou farinha, multiplicou azeite na casa de uma mulher viúva. Então, assim, ele era muito usado por Deus, e agora que ele se sente derrotado por uma mulher. Não que nós sejamos mais fracas, porque quando a gente quer ser uma leoa, a gente é. Mas a questão é que ele tinha enfrentado 450 homens, olha a desproporção, agora uma mulher. E ele se afugenta, ele se sente derrotado e ele vai embora. E passado um dia ali andando no deserto, ele se encosta numa árvore e fala para Deus que para ele já deu. Ele pega e fala assim, ó, basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Tipo assim, cansei, tá, beleza, pode me levar. E aí, de tão cansado, ele dorme na sombra dessa árvore e é acordado por um anjo que lhe serve um pão fresquinho, quente, que gente que não tá podendo comer pão por conta de intolerância a glúten nessas horas fica até pensando, é capaz que esse pão eu podia comer. Traz para ele água e o que ele faz? Dorme de novo. Porque ele come e dorme de novo. Porque normalmente é isso que acontece com pessoas que estão deprimidas, né? Elas querem só ficar quietinhas, no máximo comer e dormir, comer e dormir. E aí ele volta a dormir, e aí passa um tempinho, esse anjo o acorda de novo. Deus, né, instruindo ele, levanta-te e come. Inclusive fala porque a estrada seria longa. Ele teria que andar 40 dias e 40 noites até chegar no Monte Horebe, que é intitulado de Monte de Deus. Aí ele faz isso, ele assim, pelo menos ele ainda estava sendo obediente a Deus, né? Porque o pior de tudo é você tá se sentindo no fundo do poço e ainda ser desobediente a Deus. Aí ele foi, chegou nesse monte, ele entrou numa caverna e lá ele passou a noite e veio a palavra de Deus de novo. Que fazes aqui, Elias? E aí neste momento Elias chora, né? Vamos assim dizer, chora as pitangas, pega e fala tudo que estava incomodando ele. Ele vai e fala, olha, Senhor, gente, isso aqui, eu me deparei tanto com isso aqui, porque às vezes a gente reclama pra Deus, né? Deus, mas eu que estou aqui fazendo as coisas certinhas, que sigo a tua palavra, que ando nos teus caminhos, que sigo todos os seus comandos. Tô me sentindo desse jeito aqui agora, tô prestes a ser morto. É mais ou menos isso. Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e procuram me tirar a vida. Ai, digo de um drama mexicano, né? Dorama agora, né? Então, o que aconteceu? Aí Deus não fez assim, aquilo que às vezes a gente espera, né? Nós mulheres, então, a gente faz uma birrinha e quer que o marido adula. Não, e normalmente o marido não adula. Deus não adulou.
Elias, mas também não repreendeu Elias, porque ele poderia ter repreendido, assim como ele repreendeu Jó, quando Jó vem com um monte de queixas, né? Tá, mas ele não repreendeu, ele entendeu ali, assim, ele... Tá, Elias, vamos fazer o seguinte? Sai e põe-te deste monte perante o Senhor. E aí ele saiu do monte. Quando ele saiu do monte, Deus se revela a ele. E é aqui que tá, assim, a parte mais bonita desse capítulo. Por quê? Porque é nessas dificuldades que às vezes você pensa assim, nossa, por que eu tô passando por isso? É justamente nesse deserto que Deus vai se revelar. Pra você entender que não é na sua força. Deus tava falando, eu tô sozinho. Aí Deus vai e mostra pra Elias o quê? Mostra um grande e forte vento que veio despedaçando todas as pedras. Depois ele pega e traz um terremoto. Depois Deus vem e traz um fogo. Mostra todas essas coisas para Elias para fazer alusão ao quê? Quem é forte aqui não é você, sou eu. E as coisas não se perderam do meu propósito, da minha soberania. Eu tenho tudo sob controle. E aí Elias olhava para tudo aquilo e não via Deus, mas entendia que ali estava a força de Deus. Porque ele estava se sentindo sozinho, né? Achando que ele que fez tudo agora e estava derrotado e tarará. E aí, tá. Quando passou essas coisas, Elias vai e sente uma brisa suave. Quando Elias sentiu essa brisa suave, ele viu Deus. Ali estava o Senhor, nessa brisa suave. Então, assim, nas coisas fortes, Deus estava nas coisas fortes. Ele se mostra a Elias através das coisas fortes. Mas Deus se revela a Elias através da brisa suave. Que era o que ele estava precisando realmente naquele momento, né? Então aí Elias envolveu o seu rosto e voltou-se para a caverna. Quando ele voltou para a caverna, Jesus, eu já tô falando que é Jesus aqui, gente. Deus foi e perguntou pra ele, Elias, que fazes aqui? E aí Elias vem com a chorumela de novo. Mas por quê? Gente, quando você não tá bem, é isso mesmo que você tem que fazer. É pôr pra fora. E Deus está aqui utilizando de uma psicologia mesmo com Elias. Coloca pra fora, Elias, o que tá te ferindo, meu filho? E aí ele vai e coloca pra fora de novo. Todo aquele mesmo drama. E Deus vai e fala assim pra ele, então vai. Tá bom? Agora eu já entendi. Agora você já pôs pra fora, você já se curou. Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E chegando lá, você vai ungir um rei. E você também vai poder passar aí o seu cargo de profeta para Elias. Ou para Eliseu. Porque você está se sentindo aí muito, né, sobrecarregado. Então tá bom, vamos descansar. Você vai passar seu cargo aí agora adiante. E aí, gente, moral da história. Antes que meu tempo acabe. Ai, cadê? Aqui. Por incrível que pareça, muitas vezes é na hora da depressão que se conhece Deus com o coração. O profeta Elias entrou em depressão e Deus o abençoou. Às vezes nós nos sentimos sozinhos, mas é neste momento que nos sentimos abandonados que Deus se revela a nós. Até a próxima. E aí, eu tenho que voltar aqui para explicar mais uma parte, gente. Homem de Deus tem depressão? Cuidado. Uma pessoa, ela pode ficar em depressão por influência maligna. Pode acontecer. Ela pode ter uma tristeza que é permitida por Deus também. Que é justamente para ela poder aí reconhecer Deus na sua vida, reconhecer que não é no poder dela, reconhecer que não é na força dela e sair desse poço. Não é verdade? Mas pode acontecer de ser um desequilíbrio no seu cérebro, de ser por saúde física, psicológica. Então aqui, nessa história, nós vemos Elias passando por um problema que é de natureza espiritual e pode ser também psicológico, e pode ser também algo físico. Nós não temos especificamente como provar. O que nós temos que tomar cuidado, muitas das vezes, é para não trazer a informação de que depressão é coisa do diabo. Ou achar que porque eu sou uma pessoa de Deus eu não posso ter depressão. Às vezes, Deus permite. Na verdade, gente, tudo que acontece na nossa vida é por permissão de Deus. E às vezes Deus vai permitir que você passe por isso, porque você tem algo a aprender. Que seja reconhecer a presença de Deus na sua vida, tá bom? Acho que agora eu consegui concluir. Mais um detalhe, que é bem no finalzinho da Bíblia, porque bem no finalzinho do capítulo, senão fica essa parte, né, sem a gente considerar aqui. Elias diz que ficou sozinho, né, que não tinha mais ninguém. Aí, Deus fala assim pra ele, ó, fique tranquilo, porque 7.000 pessoas não se inclinaram para Baal, foram preservadas. Então, assim, Deus explica aqui pra Eliseu que ele continua sendo o Senhor da história que preserva o seu povo. Porque senão fica parecendo também que Elias ficou sozinho e que Deus não estava agindo nessa história. Então ele vem e traz esse consolo também ao coração de Elias. Que diante do desespero, diante da angústia do que estava passando, não estava vendo saída, não estava vendo luz no horizonte, né? Deus vem e traz para ele, calma, é só porque você está cansado, depois de uma afronta tremenda, né? De uma vitória logo em seguida que ele teve. É só porque você está um pouco cansado. Mas eu vou fazer você enxergar as coisas com clareza. Eu sou o Todo-Poderoso, eu continuo atuando e eu preservo o meu povo. Assim como preservo você. Fique em paz.